Boa tarde. Conforme o nosso combinado, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre cenografia doméstica, gente. Desculpa. Eu quero agradecer, né, aos nossos clientes, aos nossos amigos, né, à família que está aqui. Para nós, Estofado Jardim, é um momento muito bom de retorno, né? E ter vocês aqui com a gente torna isso muito mais especial. Quero agradecer também a Cris Campos, que está aqui com a gente no nosso evento de lançamento da coleção Solari, que vai falar um pouquinho para a gente sobre cenografia doméstica e que vamos poder aprender, né, e fazer trocas aí com a Cris. Quero também fazer um agradecimento especial à Grace, da Oficina de Morar, que desenhou esse stand, né, maravilhosamente, que está sendo aí muito elogiado, né, e que a gente está amando estar aqui nesse projeto da Oficina de Morar. Nós estamos muito agradecidos. Quero falar para vocês também que toda a nossa coleção logo já vai estar nas nossas mídias sociais, nos nossos sites. Então, curtam lá, sigam a gente, né? Então, aí vocês vão ver todas as nossas novidades. Agora, então, eu deixo a palavra com a Cris. Vamos falar, então, sobre cenografia doméstica. Obrigada, Deise. Te convido para sentar aqui comigo, né? Porque a gente vai ter bastante coisa para falar hoje. A Deise já me apresentou, mas eu vou falar mais um pouquinho. Eu sou Cris Campos, eu sou jornalista. Eu tenho um blog de decoração há 19 anos, que chama Casa da Cris. E há 2 anos eu fiz um outro perfil no Instagram que chama Casa e Glórias, junto com a minha sócia, Karina Vargas. Nós duas, a gente passou algumas temporadas no GNT, a gente acabou conhecendo os trabalhos uma da outra na época do GNT. Eu fazia o Decora, ela fazia o Admirável Móvel Novo, e aí a gente se uniu nesse segundo trabalho. Hoje eu estou aqui em nome do Casa da Cris, que é o meu perfil principal, que, enfim, muito me orgulha, que foi o primeiro perfil de decoração lançado no Brasil, quando as pessoas ainda nem falavam. Ah, tá. Vocês estão. Ah, agora melhorou, né? Tá. Vocês ouviram o que eu falei ou falo tudo de novo? Bom, enfim, hoje eu estou aqui a convite da Estofado Jardim. Agradeço demais esse convite. Eles me procuraram mostrando essa coleção linda que a gente está vendo hoje aqui na Abimad, a Solari, né? Uma coleção, como o nome diz, já festiva por natureza. Aproveito para elogiar esse stand, que realmente está uma delícia. No Instagram já dava para sentir o clima, e aqui mais ainda. E, enfim, hoje eu vou falar um pouco de cenografia doméstica, que é um termo que eu gosto muito. Eu costumo falar que usar o termo cenografia, quando a gente fala de decoração da casa, é quase uma libertação do amor. Dá uma licença, assim, porque quando a gente fala vamos decorar, né, tem todo um peso de um estudo, de um profissional convidado para decorar as nossas casas. A gente se empenha a falar, mas eu não sei decorar. Quando a gente pensa em cenografia doméstica, a gente lembra de coisas que nos remetem à brincadeira. Eu gosto de falar que a cenografia é a libertação do amor da decoração, porque é basicamente você usar as mesmas peças que você tem em casa de maneiras diferentes, de acordo com o seu momento de vida, de acordo com o que você estiver fazendo na sua casa, como você estiver usando a sua casa naquele momento. É como um Lego, né? Eu sempre volto pro passado, para quando a gente era criança. Porque quando a gente é criança, a gente brinca muito de casinha, né? Meninos e meninas. E é muito legal, porque uma caixa de sapato pode virar uma casa, uma tampinha de amaciante de roupa vira um abajur quando misturada com uma outra tampinha. E o Lego é muito
uma representação do que eu falo que é uma cenografia doméstica, porque com os mesmos bloquinhos você configura várias coisas. Você pode fazer um castelo, você pode fazer uma casinha de fazenda, você pode montar um sofazinho de 2 lugares com o Lego, ou você pode montar um sofá em L para 8 pessoas. Então, quando a gente pensa assim, fica muito mais fácil lidar com a decoração da nossa casa. Por quê? Porque quando você tem móveis fixos em casa, a gente acaba estabelecendo o que aquele ambiente tem que ser. Então, né, eu tenho uma biblioteca com uma estante fixa, por exemplo. Ali, eternamente, né, porque quando a gente decora, a gente gasta aquele dinheiro, né, e fala, vai ficar aqui eternamente, né? Não vou mais pensar nisso. E aquele espaço da casa acaba virando, obrigatoriamente, o espaço da biblioteca. Quando a gente pensa em mobília móvel, quando a gente pensa em móveis que andam pela casa, a gente está falando de uma estante de livros, por exemplo, que num outro momento da nossa vida pode virar uma estante na cozinha. Isso já aconteceu várias vezes nas casas que eu morei. Eu sou um pouco cigana, assim, acho que eu já estou na minha 13ª casa. E esse conceito dos móveis que se mexem pela casa, que mudam de lugar, me ajudou muito a criar ambientes muito criativos em casa. Então, eu tenho, por exemplo, um jogo de 3 estantes que eles já foram assim, suporte de pratos numa casa, na cozinha, que eu tinha uma cozinha aberta. Na outra casa, eles viraram estante de livros no escritório. Em outra, virou um lugar para guardar meu material de trabalho. Então, esse conceito ele é muito libertador, porque você consegue fazer com que um mesmo espaço tenha muitas funções também, não só a brincadeira de você arrastar os móveis, mas também uma coisa que a gente percebeu muito, né? Vou até falar baixo para a gente não lembrar, na pandemia, né? Que a gente nem quer lembrar disso, que a gente começou a usar a nossa casa de jeitos muito diferentes, né? Então, de repente, a gente precisou criar um espaço para trabalhar, um espaço em que eu pudesse olhar meu filho e cozinhar ao mesmo tempo. A gente começou a olhar para a nossa casa de uma maneira que a gente nunca olhou. E esse conceito da casa modular ajudou muito quem estava nesse momento de ter que criar espaços. Então, quer dizer, de repente, com uma cor, aqui a gente está vendo esse estande dividido em 2 cores. A cor, por si só, além dos móveis, é uma ótima maneira de você delimitar um espaço. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala e, de repente, eu quero incluir um lugar de trabalho nessa sala, se eu tiver uma cor delimitando o espaço de trabalho, já está configurado. Eu não preciso ter uma parede erguida para representar isso. Fora que esse conceito da cenografia ele é muito interessante porque você começa a olhar para tudo ao seu redor de uma outra maneira. Quando a gente fala de decoração, a gente está muito acostumado assim. O sofá, as mesinhas auxiliares do lado, uma mesa no centro, uma luminária no canto. Quando a gente pensa cenograficamente, a gente assiste um filme e fala, meu Deus, eu quero isso na minha casa. Então, eu tenho... O cinema, para mim, é uma grande inspiração de decoração, especialmente alguns... que chique de saúde! Especialmente alguns filmes de alguns diretores que têm muito esse olhar, né, para a decoração. Acho que o Pedro Almodóvar é um deles, né? O Pedro Almodóvar e os seus ambientes dos filmes sempre são muito... Os ambientes dos filmes do Almodóvar são sempre muito inspiradores. Tem um outro cineasta que chama Wes Anderson, que também faz filmes muito maravilhosos, que você para naquele ambiente e você fala, por que eu não tenho isso na minha casa? Enfim, esses são 2 nomes de cineastas que eu admiro muito, mas, quando a gente pensa cenograficamente, eu vou olhar não só para um filme, eu vou olhar, de repente, estou numa exposição de arte, eu vou ver uma composição de quadros na parede, vou falar, por que eu não posso dispor os quadros na minha parede como nessa galeria? Por que, de repente, quando eu estou num museu, eu vejo... o MASP tem um colorido muito interessante quando você sai do piso de baixo e vai para a área de exposição, que tem um corredor vermelho, né? Que você muda... Aquele corredor delimita a mudança dos espaços.
Se eu olho, eu moro numa casa, um sobrado, por exemplo. Por que não ter uma escada vermelha para indicar um caminho para eu ir para a área dos quartos? Então, o pensamento cenográfico é muito assim, abrir a cabeça para tudo acabar sendo uma inspiração para a decoração das nossas casas. E não necessariamente só as referências de decoração. Então, quando a gente pensa assim, a gente tem um ganho de criatividade nos espaços que acaba não tendo preço, porque você fica livre, você se desapega. Aí o termo da libertação do amor decorativo também tem isso. A gente se desapega do o que o outro vai pensar. Será que está certo? Será que desse jeito é chique ou desse jeito é não chique? Quando a gente pensa cenograficamente, a gente começa a criar ambientes para nós mesmos. Então, se eu estou numa fase da vida, por exemplo, que é muito importante para mim dar festas em casa, né? Todo mundo já passou pela fase festiva ou vai entrar na fase festiva da casa. De repente, uma casa com muitos móveis ou com móveis muito fixos numa sala de estar não faz sentido, se o que eu quero mesmo é arrastar os móveis, enrolar o tapete e transformar aquela sala numa pista de dança por algumas horas, num fim de semana. Se eu acabei de ter um filho, de repente a mobilidade da casa muda. Então, de repente, uma mesa que tem uma quina meio perigosa, ela pode ser colocada num canto e deixar espaços livres para uma criança que está começando a andar, por exemplo, circular com mais liberdade em casa, sem atrapalhar a beleza do ambiente, né? Porque também tem umas pessoas que têm filho e acham que a casa tem que virar a Legolândia, né? Então, eu posso falar sobre esse assunto porque eu tenho filho. Eu acho que é possível a gente manter assim os espaços para as crianças, para os adultos e a casa continuar relativamente em ordem, né? E não num estado caótico. Então, quando eu falo de cenografia doméstica, eu falo disso. E aqui na Estofado Jardim, eu até convidei aqui a minha colega Daisy para ficar aqui do meu lado. A gente tem muitos exemplos nessa linha de móveis modulares. Um dos que eu mais gosto são esses aqui, né? Que você realmente brinca de Lego, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente da onde surgiu essa ideia dos encaixes, que é tão ilustrativa para isso que eu estou falando, Daisy. Ela está falando especialmente do sofá brisa, né? Vou convidar o Alex. Vem aqui, Alex. Esse desenho é do Jardim Estúdio. O Alex vai sentar aqui do meu ladinho. Desenvolvemos essa peça junto, né? E a parte principal da ideia inicial do projeto, né, era trazer algo diferente que o mercado já não tinha nesse modelo, né, com essa proposta. Então, a gente trouxe essa peça central de ângulo, aonde todos os módulos possam se encaixar, né? Então, ele é um pentágono, né, Alex? Perfeito, vamos dizer assim, aonde a pessoa vai poder estar, tipo, adaptando, né, enfim, de vários formatos, né, fazendo vários layouts. Bom, na verdade, a sacada do ângulo, né, que a gente fez é com que todas as partes sejam iguais. Então, a gente teve que pensar, inclusive até nas costuras, né, que em qualquer momento eu consiga encaixar e dar continuidade do produto. Então, eu acho que foi o grande desafio para um produto que já estava no mercado e a gente trazer uma novidade. Obrigada. Então, quando eu falo de cenografia, eu também estou falando desse tipo de peça, né? Quer dizer, essa composição que a gente vê aqui é uma das possibilidades que ela pode ter num espaço, inclusive porque eu posso separar, né? Se eu olhar para esse conjunto, eu posso falar, esse pequeno módulo aqui eu posso colocar numa sala de estudo, os outros 2 módulos eu deixo na sala principal e por aí vai, né? Então, a ideia é essa. E outra coisa muito interessante, né? Jornalista não pode ver um caderninho, né? Que tem que trazer as colas, né? As colas e anotar coisas interessantes, né? Eu gosto muito da ideia de contar histórias com o espaço.
Então, eu falo muito no meu trabalho de casas com personalidade. E quando eu faço palestra, quando eu estou em bate-papos como esse aqui, as pessoas falam, mas tá, o que é uma casa com personalidade? O que é uma casa que se pareça comigo? Uma casa, ela começa a se parecer com a gente justamente quando a gente coloca as nossas referências ali. Então, eu citei o exemplo do cinema, citei o exemplo das galerias de arte, cito agora o exemplo das roupas, por exemplo. A gente tem todo um ritual, né, para saber o que a gente gosta de vestir. A gente sabe as cores que caem bem na gente, a gente sabe as cores que são mais adequadas para determinados momentos, né, para o trabalho, para uma festa, para um encontro amoroso. E, às vezes, com a casa, a gente acaba indo para o arroz-feijão. Fala assim, vamos fazer logo o que todo mundo tem, vamos logo para aquele bege, vamos logo para aquele basicão, porque... E a gente acaba não pensando a nossa casa de uma maneira pessoal. E quando a gente começa a entender que a casa é uma extensão do que a gente é, essa história começa a ficar muito interessante, porque quando eu chego em casa, eu tenho um lugar de identificação. Eu tenho uma parede ali que vai ter cenas que me remetem a situações felizes, ou que vão ter cenas inspiradoras. Eu não vou ter só um quadro, porque eu precisava preencher um espaço. Eu vou ter um quadro que tenha as cores e que tenha uma determinada imagem que vai me fazer bem, que eu vou chegar em casa e vai falar, ufa. Eu tenho uma história interessante que eu gosto sempre de lembrar, que vem também da arte. Eu acho que a arte é uma fonte inesgotável de inspiração para as nossas casas, né? Inclusive os livros. Tem uma poeta que eu gosto demais, que chama Adélia Prado, uma poeta mineira, e ela tem um poema que fala sobre a cor de laranja, que o pai dela um dia falou assim, eu vou pintar, não estou traduzindo literalmente, mas resumidamente o que ela dizia no poema é assim, meu pai um dia acordou e falou que pintou a casa toda de laranja, que era para a gente ter a sensação do amanhecer durante o dia inteiro. E aí eu estava num momento de mudança de cor. Eu tenho muito trabalho com cor, né? Eu sou muito a louca das cores. Vira e mexe, se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver eu pintando uma parede. E aí eu estava numa dessas mudanças para alterar a cor da minha cozinha. Eu li aquele poema, eu falei, vai ser laranja. E de fato, as manhãs começaram, aquele clima da manhã começou a se estender, porque não é só por ser uma cor vibrante. É por ser uma cor que tenha essa referência direta com o sol, que tenha referência direta com a alegria, né? Assim como as cores transmitem sensações, os aromas transmitem sensações. Então, a hora que eu acordava, ia fazer aquele café e via aquela parede laranja, falava, ufa, começou esse dia, né? Então, quando a gente se cerca de coisas, de cores, de objetos, de móveis inspiradores, eu estou falando disso, dessa vontade da gente se colocar no ambiente, né? Da vontade da gente estar ali, né? E esse estar ali pode durar 6 meses, pode durar 6 anos, pode durar 3 dias. A gente é que vai determinar isso, né? Porque a partir do momento que a gente adere a um conceito de que a gente pode fazer o que a gente quiser com a nossa casa, arrastar aquele móvel do jeito que a gente bem entender e transformar os ambientes de acordo com as nossas necessidades e principalmente as nossas vontades, o morar ganha uma outra característica. Eu dou muito exemplo pessoal, porque o meu trabalho é muito pessoal, né? Meu trabalho chama Casa da Cris, né? É mais pessoal impossível, né? E tudo que eu experimento na minha casa eu compartilho com os meus leitores, com os meus seguidores. E uma das mudanças recentes, agora que eu mudei para essa, que deve ser a 13ª casa, que eu estou nela há 4 meses, ou seja, ela ainda está em construção, eu optei por um mobiliário na sala principal que ilustra muito isso que eu estou falando. Eu mudei para essa casa, eu e meu filho de 10 anos. E a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, além de pensar na casa, de escrever sobre casa, é ler. Eu falei, a biblioteca vai ser a sala de estar. Porque nesse momento de vida não fazia um sentido, por exemplo, eu ter um sofá para assistir TV, que é uma coisa que eu nem comprei ainda,
Tipo, não tem na minha casa ainda a TV. E eu falei, não tem sentido eu fazer a configuração sala de estar. Sofá de 2 lugares, TV, o puff, a mesa central. Não, eu falei, a sala de estar vai ser a minha sala de leitura. E é uma sala que, assim, as pessoas entram e falam assim, cadê o sofá? O sofá está em outro lugar, está na sala de TV da casa que está começando a ser montada. Mas estou dando esse exemplo para isso. A gente não precisa seguir essa regra. Ah, não, a pessoa vai entrar na sala e não vai entender o que está acontecendo se não tiver um sofá, uma TV, uma mesa de centro. E a sala de jantar ali disposta numa posição perto da cozinha. Então, na realidade, isso pouco importa, porque o que importa mesmo é o uso. O uso que eu tenho hoje na minha sala de estar é esse, é de trabalhar, de brincar com meu filho, de jantar, que eu tenho jantar, almoçar, eu tenho a sala de jantar ali nessa sala, e de sentar numa poltrona, que, aliás, uma das ações que a gente vai fazer aqui com a Estofado Jardim é justamente levar um dos lançamentos daqui para essa sala de leitura, que precisa de um móvel, além de lindo, né? Porque está no meio da sala de estar, confortável. Então, esse é um bom exemplo das pequenas surpresas que a gente pode fazer para nós mesmos. Então, quer dizer, isso faz sentido para mim? Isso faz sentido para você? É isso que pode ser feito. É isso que, na teoria do bem viver, deveria ser feito. Então, acho que é isso, né? Acho que eu falo muito, eu falei para a Deise me beliscar aqui, caso eu falasse demais, mas eu queria até abrir aqui, já que a gente está nesse clima tão sala de estar, eu queria saber de vocês, assim, qual que é a experiência que vocês têm com as próprias casas, ou acredito que aqui tenham muitos arquitetos, né, designers, qual a experiência que vocês têm com seus clientes. Então, eu queria convidar vocês a participarem dessa conversa, contando alguma história que tem a ver com esse espírito da cenografia doméstica. Ó, ela ficou animada. Você quer contar uma história? Então, venha. Nossa! Senta aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem. Gente, vocês lembram do tempo dos nossos avós? As casas não eram amarelas, laranja, verde. Vocês lembram disso? E no que eu tive a minha casa foi laranja com azul. E ela, para mim, é felicidade. Cor remete à felicidade. Aqui o estande da Jardim, ele está amarelo, ele tem vida, ele me traz a lembrança do sol, do brilhar. Então, eu adoro cores. Eu vou te seguir, tá? Que eu não te segui ainda. Espero, né? E azul, verde, essas cores são lindas, né? E vocês lembram que a gente usava os lápis de cores quando éramos criança? A gente fazia aqueles desenhos super coloridos. E por que a gente hoje usa tudo tom pastel, né? Ficou tudo muito pastel, muito, sei lá, sem graça. Então, vamos colorir a vida, vamos fazer a nossa vida ser um arco-íris. E dar parabéns a Deise, a Adriana, ao Nivaldo, que é o nosso fundador dessa marca maravilhosa. Parabéns, vocês estão inovando, vocês estão colocando cores na nossa vida e nas nossas lojas. Muito obrigada. Muito obrigada. Quem mais vai ter coragem de sentar aqui comigo? Eu posso ir até vocês também, para saber alguma história. Acho que uma boa pergunta, se alguém quiser responder, é o que vocês já tiveram vontade de fazer e nunca tiveram coragem, por algum tipo de limitação. Ó, ele quer contar. Como é que é teu nome, Thiago? Bom, na verdade, a casa tem que ser as coisas em comum e acordo, né? Então, algumas coisas que... Quando eu tinha o meu quarto solteiro, eu tive vontade de pintar uma parede... não faz tanto tempo. Mas eu era adolescente, acho que tive vontade de pintar uma parede numa cor bem forte, um verde bem aceso, assim, bem vivo. E aí, sim, entrei em acordo com meus pais e foi feito, porque era o meu quarto, mas assim, eu era o único que gostava. Tanto é que eu saí de casa, a parede virou cinza. E eu, assim que montei minha casa, eu pus uma cor meio, aquele indefinido, meio bege, meio cinza. E depois cansei, depois de um ano, e um azul bem próximo desse, assim. E trouxe também
uma alegria bem legal, assim. Eu trouxe, acho que, personalidade para casa. E acho que uma coisa que é legal é você também usar o teto como uma face possível de se colorir, né? E acho que isso também traz bastante vida para casa, né? Muito obrigada. Aliás, você deu um exemplo ótimo, né, de falar. A gente tá num momento muito de mimetizar, né, a cor nesse stand. A gente tem vários stands que tem uma coisa que eu adoro, que é isso, de mimetizar a mobília com a parede, né? Ali naquele pedacinho terracota ali, o sofá tá num tom similar ao da parede. Aqui a gente tem uma coleção de azuis, aqui a gente tem os brancos. Isso é uma coisa também que é um recurso cenográfico que causa muito impacto no ambiente, né? Assim como outros, por exemplo, misturar peças muito exuberantes. Isso é uma coisa que eu faço cotidianamente na decoração da minha casa. Misturar, por exemplo, um lustre de cristal com uma cama que pareça de fazenda. Essas misturas, né, elas impedem que a gente caia nos clichês, nossa, essa casa aqui é tão chique, ou essa casa aqui é tão rústica. Por que não pode ter um pouco de cada um dos mundos, né, de acordo com o seu gosto mesmo, né? Eu sou a pior pessoa para falar sobre isso, porque eu sou de Gêmeos, né? Então eu costumo gostar não só de duas, eu costumo gostar de 4 coisas ao mesmo tempo, né? Mas isso é uma coisa que a maioria, principalmente quando a gente mora com outra pessoa, essa combinação funciona muito, né? Com marido, com amigo, com amiga, com quem você divide o seu espaço, né? Que você consegue fazer, tá, você gosta de um cristal, mas vamos misturar com um tapete mais informal, vamos dar uma juntada aqui nos gostos e acaba dando umas misturas boas. Conta pra gente a inspiração desse stand tão lindo. Bem-vinda. Prazer te conhecer, Cris. Bom, queria compartilhar um pouquinho essa história das cores, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia que as pessoas têm muito medo de cor. E aí lá no escritório, eu tenho um escritório, eu faço arquitetura de interiores, a gente desenvolveu um briefing que é para tentar arrancar de todo mundo uma cor possível de ser usada nas suas casas. E aí o meu discurso começa no seguinte: eu fiz um curso uma vez onde eu tive a oportunidade de ouvir um pessoal da Casa Vogue dizendo que a revista mais vendida deles era a que tinha uma das capas mais coloridas. Ou seja, as pessoas querem, mas elas têm medo, porque senão a revista não venderia tanto, né? Então, eu uso desse princípio para tentar entrar nessa ideia de que vamos tentar encontrar uma cor, seja ela, né, qual for. E o meu escritório é no meu apartamento. E eu adoro abrir a minha casa para os clientes, assim como eles abrem a casa deles para mim, né? E lá em casa tem cor. E ali já nasce um pouquinho de coragem, porque a gente está percebendo que a maioria dos nossos clientes falam: ah, eu gosto de verde, eu também gosto de terracota. E são as duas cores que tem lá em casa. Então, é interessante que esse caminho que eles percorrem até chegar ao meu escritório, eles são atingidos por essa informação. E eles veem que isso dá certo, e que isso não pesa, e que isso traz vida, traz alegria, né? A tua história ali, muito linda, né? E é isso, cor é vida, e a gente está muito na zona de conforto dos beges, dos cinzas. Quando eu começo a perguntar das cores, eu falo: eu não considero cor branco, preto, cinza. Vamos tentar encontrar outra? Aí a gente abre uma paleta na frente deles para eles tentarem pontuar alguma coisa. E aí a gente vai nessas perguntas também para tentar entender a personalidade. Você faz alguma coleção? Você quer mostrar essa coleção em algum ambiente? Você já viajou para onde? Tem algum lugar especial que a gente possa trazer alguma referência para a tua casa? Então, é realmente tentar encontrar um significado, um motivo para trazer algo que tenha essa personalidade em cada cantinho da casa. Então, eu adorei te ouvir, porque são os princípios que a gente usa no escritório. Muito feliz. Vou aproveitar a sua companhia. Obrigada. Pode continuar aí. Para falar de coragem, né? Que é isso. Você estava falando que às vezes as pessoas entram no seu ambiente e já ficam mais corajosas. E eu falo que é preciso um pouquinho de coragem, né, para fazer qualquer mudança que a gente decida, né, na vida. Às vezes, para mudar a cor de esmalte que a gente está acostumada, a gente demora, né? Fala assim: ai, não, mas será que eu testo um laranja hoje? Estou tão acostumada com o vermelho ou com a misturinha.
E eu falo também muito de... Eu acho que a gente tem que ter muito treino. Eu acho que essa coisa do, ai, mas será que vai ficar bom? Né? O nosso amigo ali deu o exemplo da cor, né? Que ele sabia que ele gostava de cor, experimentou, deu certo e depois, né, voltou para o universo básico, né? Mas eu acho que é uma questão de treino. E como que a gente treina isso? A gente treina isso prestando atenção ao redor. Tudo que a gente vê é uma inspiração. Assim, se a gente andar no caminho da nossa casa para a escola do nosso filho, prestando atenção nas paredes que a gente vê, na cor do céu, no que a gente está, nas pessoas que estão na rua. Se a gente for assistir um filme, já com um olhar assim, tipo, deixa eu ver o que esse filme me passa, né? Cinema é uma coisa muito mágica, né? Porque você entra numa paleta de cores, né? Com uma intensidade muito grande, né? De vibração ali de uma tela de cinema. Então, quando a gente começa a se abrir para essas referências, prestar atenção ao redor, a gente acaba ganhando esse conhecimento, né? Que uma pessoa como você, que, por exemplo, é uma profissional da área, uma pessoa como eu que lido com isso cotidianamente, a gente tem isso na base do treino também, né? A gente está sempre olhando. Então, acho que essa é a melhor maneira da gente começar a prestar atenção e trazer isso, traduzir isso para a nossa casa, para o lugar que a gente vive, porque a gente só tem a ganhar. Então, se ninguém tiver mais nada a declarar aqui, eu agradeço imensamente o convite. Adorei ficar esse tempo aqui conversando com vocês. Espero que todos vocês me sigam, @Casa da Cris, com CH, por favor, porque temos um clone com CR que não sou eu. Tá? Não sou eu, é Cris, CHRS. E é isso. Muito, muito obrigada a todos vocês que pararam aqui esses minutinhos para me ouvir. Obrigada.